Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Arthur e hoje trago 2 experiências com o sobrenatural que eu tive em minha vida. A primeira aconteceu quando eu tinha 10 anos e fui salvo pelo lobisomem que muitos conhecem como lobisomem albino. E a segunda experiência sobrenatural foi 14 anos depois, quando eu trabalhava na polícia. Bem, esse primeiro relato aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu não me lembro bem, mas posso jurar a vocês que é a mais pura verdade. Na época, eu morava com os meus pais na cidade de Fonte Boa, no Amazonas. Era muito comum eu e o meu pai irmos pescar ali na região, que era muito farta de peixes. E isso era bem antes da criação da reserva ambiental. Bem, eu nunca havia contado este relato para ninguém, por medo das pessoas não acreditarem em mim. E a única pessoa que sabe dessa história é a minha namorada, pois hoje ela tem 32 anos. Mas acho que nem mesmo ela acredita. Eu e o meu pai costumávamos sair para pescar nos finais de tarde. E para quem é dessa região, sabe que o local tem muita fartura de peixes. Chegávamos no rio sempre por volta das 17 horas e íamos embora por volta das 19. Íamos embora sempre que começava a escurecer, pois no Amazonas não tem horário de verão. E se lá é 18h30, nos outros estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul são 16h30, no horário de verão. Vez por outra, na volta para casa, eu tinha a impressão de alguma coisa nos perseguir pelo mato, e eu perguntava para o meu pai o que era, e ele dizia sempre que não se tratava de nada. Mas o estranho era que ele sempre ficava olhando para os lados e segurando um revólver em sua mão. A nossa casa era bem humilde, mas até que era espaçosa. O meu quarto era o primeiro da casa e depois vinha a sala. O quarto dos meus pais, banheiro, cozinha e o quintal aos fundos. E como o meu quarto era o primeiro da casa, era muito comum eu acordar de madrugada com um assobio na rua, o que me parecia ser de um homem. Porém, eu nunca tive coragem de olhar. Eu só sei que isso ocorria bem de madrugada, mas não sei o horário ao certo, pois o único relógio da casa era de ponteiro e ficava na sala e eu ainda não sabia olhar as horas. O meu pai tinha um relógio digital de pulso e era nesse relógio que eu sempre olhava as horas. Bem, eu ficava por vários minutos ouvindo aquele assobio que vinha da rua. Até decorei o assobio, que era um assobio um pouco triste, mas legal de se ouvir. O meu pai logo perguntou onde eu havia aprendido a assobiar aquilo, e eu, muito inocente, disse que ouvi do homem que passava assobiando na rua de madrugada. O meu pai logo disse que deveria ser algum bêbado e que não era para mim assobiar mais isso. Bem, certo dia, eu e um amigo entramos na mata para caçar passarinhos e estávamos com as nossas estilingue, que eram as nossas armas. Eu tinha 10 anos na época e ele 11. Éramos crianças e por isso não nos aprofundamos na mata. Adentramos apenas cerca de 200 metros e mesmo conhecendo todo o caminho daquela mata, eu e o meu amigo ficamos perdidos. Ficamos perdidos naquele lugar sombrio até escurecer e o pior aconteceu. Eu me perdi do meu amigo e fiquei naquela escuridão total e logo comecei a chorar e a entrar em desespero. E foi aí que eu escutei aquele assobio. O mesmo assobio que escutava nas madrugadas, e eu logo soube que era aquele homem misterioso. Bem, eu precisava da ajuda dele, e não me passou pela cabeça que talvez ele fosse alguém perigoso ou mal intencionado. Afinal, crianças não têm maldade. Comecei a gritar por ajuda e a dizer que eu estava ali,
mas o assobio ia se distanciando, e foi aí que tive a ideia de assobiar de volta. E funcionou, pois agora o assobio do homem se aproximava de mim. E logo, aquele homem chegou até mim. Bem, eu não posso dizer se era um homem, pois apesar da mata estar bem escura, eu ainda conseguia ver a sua silhueta. O seu rosto era enrugado, como se fosse um velho, mas a sua pele era muito branca, igual à pele de uma pessoa após sofrer queimaduras. Eu também pude perceber que o seu corpo era repleto de pelos brancos, e era uma pelagem em excesso, e eu achei que poderia ser um casaco com alguma pele de animal. E aquele homem também era enorme e andava corcunda. Aquilo parou, ficou me encarando e em seguida virou as costas e saiu andando. Achando se tratar de um homem, mesmo sendo bastante esquisito, eu resolvi segui-lo, pois talvez ele estivesse ali por perto pescando e agora estivesse indo embora. Bem, o segui por quase 1 hora e foi aí que vi o caminho que saía da mata. E era impossível eu ter me distanciado tanto assim. Mas só depois de ver o meu pai, o meu amigo e alguns amigos do meu pai ali me procurando, foi que eu senti o cansaço e a dor nos meus pés de tanto caminhar. O meu amigo havia encontrado o caminho de volta há muito tempo, e ele falava que eu estava em uma espécie de transe, e que fui me afastando dele, e caminhando e falando sozinho para dentro da mata. Então, ele não teve escolha a não ser me abandonar. E foi aí que me lembrei que realmente eu me afastei dele, pois estava indo em direção a uma voz que me chamava de dentro da mata, e a voz era a mesma voz do meu pai. Bem, essa voz dizia que estava em um lugar, e quando eu chegava neste lugar, a voz já dizia estar em outro lugar. E assim ia se aprofundando para dentro da mata. Ainda estávamos ali na entrada da mata, eu, o meu amigo, o meu pai, o pai do meu amigo e um primo do meu pai. E foi quando todos nós escutamos uma voz me chamar de dentro da mata, mas dessa vez não era a voz do meu pai, e sim a voz da minha mãe. Senti um medo me percorrer por toda a espinha, e os 2 cachorros do meu pai que estavam ali com ele começaram a latir freneticamente. Ninguém disse uma palavra e fomos embora dali às pressas, e ainda era possível escutar aquela voz ao longe gritar, e enquanto aquilo me gritava, aquilo ria ao mesmo tempo com uma risada muito macabra. Fomos todos para casa, e no dia seguinte o meu pai me deu uma baita bronca, e disse que eu nunca mais pisasse os pés naquela mata sem ele. E foi aí que eu contei toda a história. Falei da coisa que me chamava com a voz dele, e que se não fosse pelo homem que sempre assobiava nas madrugadas aparecer, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido comigo. E foi aí que o meu pai me explicou tudo. Ele disse: "Olha, Arthur, você e o seu amigo estavam na mata caçando, e o que apareceu para você foi a caipora. Primeiro, ela te chama com a voz de um conhecido para te deixar perdido na mata. E enquanto ela se diverte com o seu desespero, depois que ela vê que você não tem escapatória, é aí que ela começa a te caçar. Te deixa encurralado, na mesma situação que um caçador deixa um animal. Ela faz isso para o caçador sentir na pele o que é ser caçado, sem se importar se é criança, adulto ou velho. Você deu muita sorte, pois a caipora não tem piedade. Ela te açoitaria com chicotadas até te matar. E o homem que te salvou não é um homem comum. Ele é um lobisomem. Mas não esses lobisomens que se transformam em lua cheia ou andam por aí atormentando as pessoas.
Esse lobisomem é um tipo de entidade das matas, e dizem que ele era um índio que foi morto pelos espíritos da mata. Então, ele aparece assobiando à noite pelas matas e pelo vilarejo, pois o seu assobio afasta caipora ou qualquer outra entidade maligna que vive nessas matas. Você foi salvo pelo que é conhecido pelos índios tupi de Albaiara Caetetu, ou lobisomem albino. Bem, depois de ouvir essa história, eu nunca mais entrei naquelas matas, nem mesmo acompanhado do meu pai. Hoje, o meu pai já é falecido e eu moro com a minha mãe em Brasília. E 14 anos depois, eu me tornei policial militar e foi aí que eu tive a minha segunda experiência com a fera. Para um policial, ver mortos em acidentes, homicídios e em outras circunstâncias é sempre uma rotina. Mas este caso que vou contar agora foi bem diferente. Certo dia, eu e o meu parceiro João fomos chamados para atender uma ocorrência, na qual algumas crianças haviam encontrado um corpo em uma estradinha de terra e muito deserta por sinal. E o corpo estava adiantado em estado de decomposição. Pois bem, fomos para lá, e chegando no local, lá estava o corpo com um cheiro insuportável. Porém, tínhamos que fazer o nosso trabalho. Então isolamos a área e aguardamos a perícia técnica. Só que o tempo passou, e acabou demorando muito e finalmente anoiteceu. Todos foram embora do local e ficamos somente nós três. Eu, o meu parceiro policial e o morto. Fomos então para a viatura para ficar aguardando a perícia. Sendo que neste momento, algo estranho começou a acontecer. Aquele cheiro insuportável do corpo em decomposição ficou ainda pior. E nitidamente dava para se perceber que o fedor de podre também vinha de outra direção. Então, neste momento, eu e o meu parceiro vimos o que pode descrever como algo sobrenatural. Do mato, ali ao lado, saiu a coisa mais assustadora que eu e o meu parceiro já vimos em toda a nossa vida. Algo que eu só posso descrever como sendo o próprio diabo. Era uma criatura humanoide, com pelos negros por todo o corpo, e aquela coisa era gigante e parecia um cachorro com focinho alongado, orelhas pontudas e dentes caninos, mas era tão grande quanto um urso. Os olhos da criatura pareciam brasas incandescentes. Aquela coisa saiu do mato e foi se aproximando do cadáver sem perceber a nossa presença. Eu e o meu parceiro policial ficamos imóveis, observando aquela cena e sem dizer uma palavra. Aquela criatura se aproximou e começou a cheirar o cadáver. E em seguida começou a uivar. Porém, não eram uivos comuns. Eram uivos muito semelhantes aos de lobo quando estão tristes. Aquela coisa parecia expressar uma forte dor emocional, pois ao mesmo tempo que uivava, aquilo acariciava o cadáver, sendo que parecia nutrir um sentimento enorme ou uma espécie de carinho por aquele corpo. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados observando aquela cena, e não conseguimos sair da viatura para ver aquilo de perto. E então ficamos ali, observando a cena, a qual durou certo tempo. E nesse intervalo, o meu parceiro rezava tudo o que lhe vinha à mente, sendo que eu, por outro lado, queria ir até lá e ver aquilo mais de perto, mas me faltavam forças. Aquilo era algo inacreditável. De repente, aquela criatura se afastou do corpo e passou ao nosso lado. E nisso notamos que o outro cheiro de podre que sentíamos, com certeza vinha daquela criatura. Então, a fera parou
e olhou para nós com aqueles olhos vermelhos que pareciam lacrimejar. Eu e o meu parceiro ficamos atônitos com tudo aquilo. Coloquei a mão na minha arma que estava na minha cintura, pois é um gesto comum de todo policial quando se sente ameaçado ou em perigo. E então a criatura deu outro uivo e foi-se embora pelo mesmo lugar de onde veio. E nisso, as nossas forças foram voltando com o tempo e nos sentimos renovados. Nós nos afastamos do local por precaução, sem perder o corpo de vista, é claro. A noite continuou e nós tentávamos explicar com lógica o que fora tudo aquilo, mas nada se encaixava com aquela realidade vivida. O dia amanheceu e por volta das 6h15, o perito apareceu e fez o seu trabalho, constatando que o corpo se tratava de um senhor de 55 anos, pois ele olhou os documentos no bolso, e já estando ali há uns 5 dias aproximadamente. E após a realização da perícia, o corpo foi levado para o IML, onde ficou constatado que a causa da morte fora causada por 5 tiros de revólver calibre 38. Então, neste momento, chegaram algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo, sendo que viram que se tratava de um parente que se chamava Seu José. E junto com eles foram trazidas várias fotos, e entre elas havia algumas que nos chamou a atenção. Havia várias fotos daquele homem sempre junto a outro homem em várias ocasiões. E quando perguntamos os parentes da vítima, eles disseram que era o seu irmão que se chamava Josué. Os dois eram gêmeos e muito apegados, pois ambos nasceram com uma doença chamada licantropia, onde nasciam pelos por todo o corpo e eles sofriam muita discriminação pelas pessoas. E muitos até acreditavam que eles se transformavam em lobisomens. E por isso, eles só tinham um ao outro. Eles foram crescendo com o passar do tempo, e as pessoas da cidade alegavam que havia um lobisomem abatendo as suas criações de galinhas e porcos. Então, alguns homens resolveram fazer uma tocaia para o suposto lobisomem durante uma noite de lua cheia. E depois desse dia, o José sumiu e veio a ser encontrado morto a quilômetros de sua casa. E depois que a família nos contou essa história, eu tive a total convicção que o que vi naquela noite, com toda certeza, era um lobisomem. A criatura que eu e o meu parceiro vimos, com certeza veio se despedir do seu amado irmão. Bem, eu, desde criança, já acreditava em lobisomens, mas depois desse dia, eu passei a ter total certeza que eles existem. E mesmo a imagem do lobisomem albino não ser tão nítida na minha mente, após 14 longos anos, eu tinha total certeza que aquele evento em minha infância foi real, e hoje eu tenho mais certeza ainda. Boa noite. Boa noite, File. Eu me chamo Jon Snow. Tenho 50 anos e na época desse acontecimento eu morava em Quito, no Equador, e hoje eu moro em São Paulo, no Brasil. O fato que eu vou contar aqui me deixou à beira da sanidade mental toda vez que me lembro. Em 1997, eu tinha 24 anos e fazia parte das Forças Armadas Equatorianas. Naquele ano, um grupo de 4 soldados e o nosso capitão e eu
fomos designados para uma missão em uma área que ficava a 60 quilômetros de Quito. Os soldados eram Jaime Lannister, Bran Stark, Joffrey Baratheon e Daenerys Targaryen. O nosso capitão era conhecido pelo apelido de Montana, que significa montanha em português. Montanha nos designou a uma missão que, dizia ele, ser de baixo risco. Nós deveríamos investigar o que ocorria na fazenda Ambato, pois as autoridades locais haviam relatado um ser desconhecido que estava agindo na Floresta Nublada. Mas, às vezes, essa criatura ia até a fazenda Ambato para devorar os animais de lá. O capitão nos designou para essa missão porque éramos os melhores. Daenerys Targaryen era a médica do grupo, enquanto Bran, o Joffrey, Jaime e eu éramos apenas soldados. Questionei o meu capitão que criatura desconhecida era essa e que isso não era problema do exército, e sim da polícia ambiental. Está me questionando, soldado? Montanha disse. A missão do exército equatoriano é desenvolver o poder territorial, em ordem de cumprir os seus objetivos constitucionais, garantindo a integridade e soberania do território equatoriano e contribuir para a segurança e desenvolvimento da nação. Isso envolve garantir a disposição do pessoal militar preparado, em ordem de cumprir qualquer missão designadas. Entendido, capitão. Eu falei. Tem alguma ideia do que pode ser essa criatura? O que se sabe é que ele veio do Vale do Javari, um território pouco explorado dentro da floresta amazônica, que faz fronteira com o Peru. Dizem que pode ser um chupa-cabras, uma criatura folclórica brasileira, mas o que se sabe é que essa coisa atravessou o Peru, fez um estrago por lá e agora está vivendo aqui, em nossas florestas, disse Montanha. Mas, capitão, pelo que eu conheço dessa lenda, um chupa-cabras não chega a ser uma ameaça. Você já assistiu o filme O Predador, John? Então se prepare para o pior. Eu fiz uma suposição que, na melhor das hipóteses, poderia ser um chupa-cabra. Mas para aqueles dois homens de preto chegarem aqui hoje cedo e dar ordens até no tenente, coisa boa não é. Por mim, eu levaria toda a infantaria. Mas o meu superior ordenou que eu levasse apenas uma equipe com 5. E a nossa missão é investigar e rastrear a criatura. E só abriremos fogo em último caso. E essa é uma missão confidencial. Nada do que presenciarmos poderá ser relatado para ninguém além do tenente, disse o capitão. Preparamos armas, remédios e todos os nossos equipamentos para a missão na selva. Equipamos o nosso carro, um Unimog 4x4, e partimos para a fazenda. A fazenda fica no final de uma estrada de terra, numa aldeia rural. Circundando a fazenda é só florestas, que fazem parte da área da Floresta Nublada, a segunda maior floresta da América do Sul, perdendo apenas para a selva amazônica. A casa da fazenda não é muito grande, apenas o terreno ao redor da casa que é enorme. Na frente da fazenda há um gramado aberto com algumas pequenas árvores aqui e ali, bem como algumas partes mais altas e outras mais baixas. Não é totalmente plano, mas é um lindo lugar e também tem um rio que passa próximo. E depois de 1 quilômetro, o campo termina e começa a floresta. Passamos a primeira noite na casa da fazenda. Os moradores da mesma haviam desaparecido, assim como todos do povoado. Provavelmente alguma coisa os fez fugirem. Então,
Fizemos algumas buscas e tudo que encontramos foram algumas cápsulas de balas e pegadas de pessoas na floresta e também algumas pegadas desconhecidas. Naquela tarde, enquanto o grupo fumava e contavam histórias em volta de uma fogueira, Jamie e eu resolvemos fazer um tour pela área. Fora da fazenda, primeira vista, as árvores parecem prolongar-se por muito tempo. Mas, já depois de 50 metros, surge um cume de terra à esquerda e à direita, com cerca de 2 a 3 metros de altura. Andamos floresta adentro por mais ou menos 1 hora. Então, de repente, como se estivessem no lugar errado, apareceram algumas cabanas sem padrão em suas posições. Estavam espalhadas por cerca de 250 metros, com um lago raso e a floresta fechada nas laterais. A coisa toda mais parecia um acampamento indígena, com várias tendas, madeira queimada, do que parecia ser uma fogueira e alguns objetos estranhos, que pareciam ser religiosos. E o mais estranho é que no local parecia ter somente índios idosos, mulheres e crianças. Bem, ficamos de longe observando tudo sem sermos notados. À primeira vista, pensamos que poderia ser apenas um acampamento cigano isolado, ou até mesmo indígena, ou algo assim. Mas quando nós aproximamos escondidos e olhamos pelas lunetas, lá dentro, a maioria das tendas estavam quase vazia, mas tinham roupas, camas e cobertores. Eu lembro-me de ter pensado que era assustador, mas logo encontramos ali em volta do acampamento restos de animais por toda a terra atrás do acampamento. Eram carcaças de animais dilacerados e ficamos realmente assustados. À medida que nós investigávamos, nos descuidamos de esconder a nossa presença, pois quando chegamos ali, avistamos apenas algumas poucas pessoas. Mas agora não víamos mais ninguém. Era como se os velhos, as mulheres e as crianças do acampamento tivessem nos visto escondidos. Estava próximo das 18 horas, mas tudo foi se tornando escuro muito rápido. Estávamos na floresta atrás do acampamento indígena, mas para voltarmos à fazenda, tínhamos que passar novamente pelo acampamento. E quando voltei a minha visão para o acampamento, eu fiquei paralisado de medo. Uma idosa passou muito rápido e entrou em uma das barracas, porém, ela passou correndo de 4 como se fosse um animal. Eu nem perguntei ao meu amigo Jamie se ele viu aquilo, e tudo o que eu queria era correr daquele lugar. Então, demos a volta por trás do acampamento, e mais um pouco estaríamos longe dali. Precisávamos voltar à fazenda e reportar isso aos demais. E quando chegamos a certo ponto da floresta, já a 1 quilômetro do acampamento, paramos para recuperar o fôlego. E foi quando perguntei ao Jamie se ele viu aquela cena bizarra da velha correndo como um bicho, e ele disse que não. O que ele viu foi muito pior. Ele disse que olhou para cima de uma árvore e viu um homem estranho lá em cima. O homem era moreno, estava sem camisa e os seus olhos pareciam negros e sem vida. E rapidamente ele voltou à visão em outra árvore, e ali também havia outro homem da mesma forma,
E foi aí que ele percebeu que haviam vários homens nas árvores, um em cada árvore, e todos ali imóveis, olhando para nós e nos cercando. Isso me deixou arrepiado, mas logo tive a impressão de que estávamos sendo observados. Então, logo fomos embora, e quando chegamos na estradinha de terra que levava à fazenda, vimos um homem alto encapuzado, com roupas escuras, caminhando em nossa direção a cerca de 80 a 100 metros de distância, com o que parecia ser um rifle empunhado em suas mãos. Apontamos as nossas armas para ele e paramos para interrogá-lo e perguntar sobre tudo o que estava acontecendo por ali. Ele disse que é um morador local e uma criatura humanoide parecida com um lagarto havia aparecido e estava matando todos da região, principalmente os índios. Perguntei a ele se era um chupa-cabras. Ele deu uma gargalhada e disse: "Vocês, hombres, não está no Brasil, mas essa coisa veio de lá. Matou meu povo e agora está matando os índios. O bicho é como um camaleão. Ele se camufla até ficar invisível. É maior que um homem e sua aparência é de um lagarto que anda igual gente. Me e meus hombres não fomos capazes de matá-lo, mas quando vi, ele tinha a pele amarronzada, a cara de um lagarto, mas usava máscara. Possuía longas tranças na cabeça, e apesar das enormes garras que saem de suas manos, ele matou meus hombres com uma espécie de lança que era capaz de cortar até mesmo os nossos rifles." Disse o homem. Perguntamos o seu nome e ele disse que se chamava Tyrion. E que era melhor levar todo o exército, pois assim talvez conseguiríamos deter o Marupiara. Marupiara? Eu perguntei. Sim, é esse o nome dado pelos índios a essa coisa. No Brasil, ele era chamado de o predador. Mas um predador ele caça para se alimentar, e essa coisa caça por esporte. Marupiara significa na língua quichua, caçador, ou algo assim. Tyrion, ele disse que estava indo atrás do Marupiara e queria vingança. Então, Jaime e eu voltamos à fazenda e reportamos tudo ao nosso grupo. A casa da fazenda era de 2 andares, sendo que eu dormia no quarto que ficava no andar de cima, e os meus companheiros dormiam na parte de baixo. O Joffrey e Bran, eles ficavam lá fora, revezando a ronda noturna, e eu ficava no quarto de cima porque tinha uma vista mais ampla pela janela. E no quarto do andar de baixo dormia Daenerys, e na sala dormia o Jaime e Montanha. E por volta de 11 da noite, eu acordei de um pesadelo. Eu não sei por qual motivo, mas estava tendo uma paralisia do sono, coisa que não me ocorria há muitos anos. Inclusive, eu acordei com a sensação de estarmos sendo observados. Talvez tivesse mais daquelas pessoas em cima das árvores, nos observando. Alguns minutos depois, eu escutei uivos bem alto do lado de fora da casa. Eu desci pelas escadas até o andar de baixo, e assim que cheguei lá, Jaime e Montanha já posicionavam os seus rifles pela janela. O Joffrey e Bran, eles estavam na guarita lá fora e se comunicavam com nós pelo rádio. Eu fui até a janela e o que vimos foi algo de gelar a espinha. Haviam várias idosas nuas no terreno da fazenda. Elas estavam paradas e olhando para casa, mais especificamente na direção da janela da sala. E quando elas notaram eu e o meu amigo ali na janela,
Elas correram como animais para dentro da floresta. E todos permanecemos em silêncio, apenas apontando os nossos rifles em direção à floresta. Eu comuniquei-me pelo rádio com o Jamie. Perguntei se ele viu aquilo e ele disse que sim. Que eram as mesmas pessoas que vimos na aldeia. E ele também disse, rindo, que aquilo era mais assustador do que o tal chupa-cabra que fomos rastrear. O Jamie mal acabou de falar isso, e um ponto de uma mira verde apareceu na cabeça de Geoffrey. Puta merda! Eu falei. Então, todos ali da janela, vimos a cabeça de Geoffrey explodir. O Jamie pulou da guarita segurando seu rifle. Todos nós pegamos as nossas armas e saímos da casa, procurando o que quer que fosse aquilo que matou nosso companheiro. Não havia eletricidade no local, mas a lua cheia e as lanternas dos nossos rifles clareavam tudo à nossa volta. Jamie saiu feito um louco mata adentro, atirando em algo que não víamos. Montanha pediu que ele esperasse, mas ele desobedeceu uma ordem direta do nosso capitão. Então Montanha pediu que assumíssemos os nossos postos e ficássemos todos atentos. Geoffrey estava morto, Bran e Daenerys estavam comigo, escondidos dentro do celeiro e vigiando tudo à nossa volta. Montanha estava no alpendre da fazenda, escondido atrás de uma coluna de cimento. Então, escutamos vários tiros e os gritos do Jamie vindo de dentro da mata, e tudo ficou em silêncio novamente. Mantemos as nossas posições, até que poucos minutos depois, algo invisível foi saindo da mata e se mostrando. Era a tal criatura lagarto. Aquilo era enorme, usava um cabelo tipo dread, os seus pés eram grandes, aquilo tinha longas garras nas mãos, que mais pareciam armas. Ele segurava uma lança que escorria sangue, e provavelmente o de Jamie. Montanha correu atirando na direção da criatura, mas por incrível que pareça, sabíamos que não estávamos lidando com nada desse mundo, pois aquilo lançou uma de suas garras pontudas e prateadas que atravessou o corpo de Montanha. Montanha conseguiu atirar e atingir a coisa, pois um líquido verde escorria daquele monstro. Aproveitei o momento que a criatura se aproximava do corpo do meu capitão, caído ao chão. Eu posicionei o meu rifle para atirar, mas logo escutamos um tiro na nossa direção. Eu olhei no susto para a direção do atirador, e ali, com o rifle em punhos, estava aquele homem estranho que encontramos mais cedo, o Tyrion. Ele acertou a criatura de raspão na cabeça e disse: "Hijo de puta!" Tyrion se preparava para atirar novamente. Então eu vi a criatura apontando seu pulso com os punhos fechados para Tyrion. E olhando mais atentamente, eu pude ver uma arma em seu punho, provavelmente a mesma que matou Joffrey. Uma luz verde estava no meio da testa de Tyrion, mas Montanha, que pensamos que estava morto, ele segurou a perna da criatura e o puxou derrubando no chão. A criatura e Montanha se levantaram no mesmo instante, mas o monstro arrancou a cabeça de Montanha com as garras. Mas antes disso, Montanha conseguiu sacar a sua faca e cravar na barriga do monstro. Aquilo deu um grito horripilante que me dá calafrio só de pensar. Então, mais um tiro ecoou, acertando as costas da criatura, e aquilo caiu imediatamente, mas ainda assim se rastejava e urrava em direção à mata.
Tyrion se aproximou com seu rifle, apontando para o monstro. Mataste a toda minha família. Mataste a meu padre, a minha esposa, a meus filhos e os meus amigos. Agora eu quero ver-te sofrer, como tu fizestes ao meu povo. Mataste meu padre, minha esposa, meus filhos e meus amigos. Eu quero ver-te sofrer, besta imunda. Joe, os mataste. Eu quero ver Joe rastejar. Você se lembra deles? Você os matou. Você os esfolou. E você tirou tudo de mim. Dizia Tyrion. Pensamos que todo o pesadelo estava prestes a terminar. Mas escutamos gritos de dentro da mata. Eram gritos de mulheres e eram gritos de fúria. E então, aquelas idosas que apareceram mais cedo estavam de volta. E como animais, elas partiram para cima de Tyrion. Ele conseguiu acertar um tiro na cabeça de uma delas, fazendo assim os pedaços voarem para todos os lados. Então as outras, se não me engano, eram 4. Elas ficaram como um animal quadrúpede, olharam para a lua. Seus olhos foram ficando vermelhos, enquanto pelos cresciam em todo o corpo das mulheres. E ainda, elas olhando para a lua, o rosto delas foram se esticando, o nariz foi indo à frente e se tornando um focinho. E das suas bocas saíam longas presas, enquanto o resto do corpo delas se transmutavam e revelavam uma sinistra criatura, que no Equador conhecemos como hombre-lobo, mas no Brasil é conhecido como lobisomem. Elas foram para cima de Tyrion para o atacar, mas a criatura que eles chamavam de Marupiara, aquilo deu um urro em direção dos lobisomens, então eles pararam. Foram até o Marupiara, o pegaram e o levaram para dentro da mata, até desaparecerem, e todo o silêncio da noite voltou novamente. Corremos até o Tyrion, o pegamos e o levamos para dentro da casa da fazenda. 3 dos nossos companheiros haviam morrido, e agora era somente eu, Daenerys, o Bran e o Tyrion. Claro que o Tyrion não era um dos nossos. Ele agia por conta própria, mas tínhamos o mesmo inimigo em comum. E naquela situação, também tínhamos o mesmo objetivo: matar a criatura ou as criaturas. Estávamos todos ali reunidos na sala do casarão da fazenda. Eu sugeri que fugíssemos e que fôssemos embora dali naquela noite, pois estávamos cercados pelas criaturas. Bem, eu perguntei o porquê daquelas mulheres se transformarem em feras e por que elas ajudavam o Marupiara. E esse tal de Marupiara, de onde ele veio? Aquilo não era coisa do nosso planeta. As armas que a criatura usava eram literalmente de outro mundo. Pedi explicação para o Tyrion e ele disse o seguinte: Tienes razão, hombre. Essa criatura não é de este planeta. Não se sabe de onde veio. Mas, pero há rumores de que Marupiara e outros como ele vieram do Brasil e de um estado chamado Pará, de onde se levou a cabo a Operação Prato. Naquele dia, 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica, Holanda Lima, tinha mais uma reunião com o brigadeiro Potássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional de Belém.
E pela primeira vez desde que começaram a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda, ele teria que relatar tudo aos seus superiores. O capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa, eles tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. O objeto no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda. Ele tinha sido fotografado, filmado pelos militares e não havia mais dúvidas que era um objeto voador não identificado. E no interior dele, supostamente, havia uma criatura extraterrestre. As Forças Armadas brasileiras conseguiram rastrear as criaturas, mas elas fugiram pelo Vale do Javari, no Amazonas, atravessaram o Peru e vieram para a Floresta Nublada, aqui no Equador. Essa coisa matou meu povo e destruiu várias tribos da região. Então, nessa floresta existe a lenda da tribo dos Hombres Lobos. Acredito que eles começaram a cultuar o Marupiara. E agora, os Hombres Lobos e o Marupiara, eles agem juntos. Não conseguiremos fugir daqui com vida. Não essa noite. Então o melhor a se fazer é bolarmos um plano. A ideia de Tyrion era a seguinte: não poderíamos voltar para a floresta e não tínhamos comunicação com o mundo lá fora. Mas não muito longe daqui, a cerca de 3 quilômetros, no cume do Monte Nublado, existia uma base de apoio do exército que foi abandonada. Mas provavelmente os equipamentos de rádio e apoio ainda funcionavam e podíamos pedir por ajuda. Deveríamos pegar todos os nossos armamentos e seguir naquela noite, pois como o Marupiara estava ferido, a tribo dos Abigiras, o povo indígena daquela região, estavam cuidando dele, pois os cultuavam como um deus, já que, segundo a lenda, ele veio do espaço. Então, preparamos todos os nossos armamentos e suprimentos e partimos para a montanha, onde existia a base militar do apoio do exército. Era aproximadamente meia-noite. Pegamos metade do caminho pelo rio e assim chegaríamos mais rápido. Então, entramos no barco a motor que pertencia aos moradores desaparecidos da fazenda. O barco funcionava e ainda estava com gasolina. Ligamos e entramos todos no barco. Seguimos pela escuridão. Evitávamos ligar as lanternas para não sermos notados. A lua cheia clareava parte do caminho, mas a escuridão predominava a maior parte da noite. Tyrion estava no controle do barco. Dizia ele saber o ponto que desceríamos para chegar até o ponto de apoio. E seguiríamos cerca de 15 minutos de barco. Eu estava ao lado de Tyrion, observando tudo à nossa volta, enquanto Bran e Daenerys estavam na parte de trás. E por toda parte que olhávamos, víamos vultos nas matas. Era como se algo nos perseguisse por terra. Então, todos mantemos os nossos rifles em punhos e ficamos atentos, observando tudo à nossa volta. Logo Daenerys, ela disse que havia alguma coisa lá na frente, mas não vimos nada. Mas ela insistiu que estava lá no meio das águas. Não queríamos ligar as lanternas, mas ela ligou. E o que pudemos ver foram 2 pares de olhos amarelados que se refletiam com a luz da lanterna, como se fossem olhos de crocodilos ou qualquer outro lagarto. Aquilo afundou pelas águas e sumiu, e em seguida sentimos um baque no barco que quase virou. Bran, que estava sentado na parte de trás do barco, ele caiu nas águas escuras. Paramos o barco e gritamos para ele vir. Ele emergiu e veio nadando na direção do barco,
Eu mantive o rifle apontado na direção dele, pois pressentia que algo aconteceria. E não demorou muito, e Bren, ele afundou, e foi como se algo o puxasse, e em seguida ele emergiu novamente e começou a se debater, provavelmente contra algo que o puxava para baixo. Não vimos o que era a coisa, e então não pudemos atirar. Daenerys se preparou para pular, mas antes disso, vimos a água ficar toda vermelha e os barulhos pararem. Tyrion ligou o barco e novamente partimos dali. Chegamos no ponto dito por Tyrion, onde seguiríamos a pé até chegarmos no posto avançado. Tínhamos que caminhar cerca de 15 minutos por mata fechada e cerca de mais 10 para subir certa parte da montanha nublada. Estávamos muito tristes pela morte de Bran, pois ele era uma boa pessoa, não só ele, mas todos os outros. Bem, não tínhamos tempo para nos lamentarmos. Eu segui em frente, pois aquilo era uma questão de sobrevivência. A mata estava bem fechada e estávamos prontos a nos deparar com qualquer tipo de perigo, mais especificamente qualquer tipo de predador. Dizia Tyrion que deveríamos nos apressar, porque a floresta era o território deles e o mais sensato era sair para um campo aberto, onde teríamos uma visão mais ampla de tudo. E depois de andarmos cerca de uns 10 minutos, Daenerys parou e pediu que olhássemos para cima das árvores. Então, apontamos as nossas lanternas e o que vimos foi uma coisa aterrorizante. Eram criaturas de pelos escuros e outras de pelos amarronzados. Pareciam uma onça gigante com corpo de homem, mas com longos braços, pés humanos, e as pernas pareciam dobradas para trás na parte dos joelhos. A cabeça lembrava um cachorro da raça pastor alemão. As criaturas nos encaravam quando apontávamos as lanternas na direção deles. As criaturas colocavam o braço na frente para se protegerem da luz. Eu tinha certeza que eram aqueles homens que Jaime viu em cima das árvores quando entramos na floresta durante o dia. Então, um tiro acertou uma árvore próximo a nós, mas não era um tiro comum. Parecia algo lançado por um foguete, pois só vimos o rastro branco da explosão que deixou a árvore em pedaços. E ali, a uns 15 metros à nossa frente, estava o Marupiara. Com certeza, ele não queria nos matar, e sim nos encurralar. Talvez para se vingar do que fizemos a ele. Tyrion, ele atirou na direção da criatura, mas aquilo muito rapidamente entrou para a mata fechada. Daenerys e eu corremos para fora da floresta. Tyrion gritou para que não corrêssemos, mas foi o que fizemos. Saímos correndo. E assim que saímos da mata, estávamos em uma área de campo aberto, onde já avistávamos a montanha e o caminho que levava até o ponto de apoio militar. Perdemos Tyrion de vista, corremos pelo campo aberto, subimos pelo caminho estreito da montanha e chegamos no ponto de apoio. A porta estava emperrada, então tivemos que forçar para abrir. Porém, não havia ninguém no local. Tudo estava empoeirado, mas havia muito armamento pesado, inclusive granadas. O rádio chiava, mas depois de alguns ajustes,
conseguimos comunicar com a base de apoio. Nos identificamos como militares do exército e solicitamos reforços. A pessoa que nos atendeu do outro lado da linha, ela disse que aquela era uma área de grande risco e não era uma operação militar simples. Então, eu relatei tudo o que aconteceu e a pessoa do outro lado da linha, que se identificou como Oberyn Martell, ele não demonstrou nenhuma surpresa, apenas pediu que esperássemos o resgate e que não saíssemos dali, pois o resgate chegaria de helicóptero em 2 horas. Nós nos armamos com as melhores armas, trancamos a porta daquele ponto de apoio e aguardávamos até o resgate chegar. E ainda não havia nem sinal do Tyrion. Bem, havíamos escutado alguns tiros na floresta. Provavelmente era Tyrion, mas não pudemos fazer nada além de correr. E afinal, ele nem era militar. Lógico que temos a obrigação de proteger os civis, mas não quando o civil se põe em perigo. Bem, aproximadamente 40 minutos depois, ouvimos alguma coisa forçar a porta. Então Daenerys e eu apontamos as armas na direção da porta. Escutamos a voz de Tyrion perguntando se havia alguém ali. Então, aliviados, abrimos a porta para ele. Ele disse que a criatura se recupera muito rápido dos ferimentos, mas o havia atingido. Porém, novamente a criatura foi salva pelos hombres lobos em cima das árvores. E isso deu tempo para ele correr e chegar ali no ponto de apoio. Ele disse também que os 2 soldados que ficavam ali foram mortos pela criatura há cerca de 1 semana. Então, seríamos presas fáceis ali, e o melhor a se fazer era usar todo aquele armamento para destruir a criatura. O quê? Já solicitamos apoio. O resgate chegará em 1 hora e não vamos voltar para aquela mata, eu disse. Vocês solicitaram apoio? Estávamos tão próximos de acabar com aquela coisa. Vocês 2 são uns covardes. O monstro matou seus companheiros e vocês não farão nada. Os covardes não devem sobreviver. Ainda mais quem deixa os companheiros para trás, disse Tyrion. Em seguida, ele me deu vários tiros com a metralhadora no peito. Eu caí e fingi estar morto. Porém, o colete que eu usava salvou a minha vida. Em seguida, ele mandou Daenerys largar todas as armas e ela, chorando, fez tudo o que ele pediu. Ele mandou ela se algemar e em seguida saiu com ela para fora daquele lugar. Ele a levava até o campo aberto, pouco abaixo de onde estávamos. E lá, ele gritou pela criatura. E minutos depois, aquilo saiu do mato, seguido por alguns hombres lobos. E Tyrion, ele jogou Daenerys ao chão na direção do Marupiara. A criatura pegou Daenerys pelo pescoço e com aquela cara asquerosa, ele fazia um ruído estranho na direção do rosto de Daenerys. E assim que Tyrion apontou o rifle para atirar no Marupiara, parecia que o monstro já sabia, pois rapidamente um tiro foi lançado do ombro da criatura, que destruiu o braço de Tyrion com o rifle e tudo mais. O tiro foi como uma explosão branca, que pareceu que cicatrizou o braço de Tyrion no mesmo momento que o atingiu, deixando apenas o toco do ombro. Então, um tiro de rifle pegou em cheio na cabeça do Marupiara. Eles não haviam notado a minha falta, mas eu, ali detrás de uma pedra, eu consegui mirar
e acertar em cheio a cabeça da criatura. Aquilo soltou Daenerys e caiu de joelhos e em seguida caiu estirado no chão. Os homens lobos em volta, eles ficaram gritando eufóricos, partiram para cima de Tyrion e o devorou em segundos. Daenerys correu dali e algumas das criaturas corriam atrás dela. E eu, ao longe, consegui derrubar duas das criaturas com um rifle, mas não daria conta de todos eles. Então, escutei o barulho de helicóptero e logo escuto um tiroteio tremendo. E homens de pretos desciam do helicóptero. Eram 3 homens trajados de preto e o piloto usava roupas do exército. Os homens de preto usavam rifles e até lança-chamas contra as criaturas. Então, os homens lobos recuaram para a floresta e o que eu vi em seguida, eu fico com receio de contar porque vai além da imaginação humana. Outros seres iguais ao Marupiara, eles apareceram e recolheram o corpo do companheiro morto. E os homens de preto não fizeram nada. Em seguida, do nada, apareceu uma enorme nave alienígena. Isso mesmo, a mesma estava camuflada ali próximo. Então, aquela suposta nave decolou numa velocidade tão impressionante que eu não pude ver direito com os meus olhos. Daenerys e eu fomos resgatados e os homens de preto nos fizeram inúmeras perguntas. Eu fui preso sem saber o motivo. Eu não vi a Daenerys por quase 3 meses. Bem, fiquei preso até receber uma proposta de um homem que provavelmente era o superior daqueles homens de preto. A proposta era que eu me juntasse à organização. Bem, eu não posso falar o nome verdadeiro, mas aqui no canal vocês conhecem como Discovery. Aquela era a minha única forma de sobrevivência, então aceitei. Passei por rigorosos treinamentos e quando me juntei à corporação, eu finalmente reencontrei Daenerys. Ela também havia sido recrutada para fazer parte do Descob. Bem, Fael, hoje eu sou aposentado pelo Descob. Recebo uma aposentadoria fictícia, que nem o governo reconhece, mas é um bom dinheiro. Bem, Fael, todos os nomes nesse relato são fictícios. Obviamente você percebeu. Mas a história é real e, inclusive, aconteceu muito mais coisa no tempo em que eu integrei o Descob. Mas por questões de segurança da minha própria vida, eu não poderei relatar. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Pela minha função, integridade e motivos de represálias, eu não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar de Bruce Dickinson. Alguns vão conhecer e outros não. Eu sou um ex-sargento aposentado do CMA, o Comando Militar da Amazônia, que é um dos comandos militares do Brasil com sede na cidade de Manaus. É o comando da área que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e também envolve a 12ª Região Militar. Eu tenho 81 anos e por isso eu estou escrevendo por carta. Bem, desculpe a minha caligrafia, pois eu não tenho tanto entendimento em tecnologias como computadores e celulares.
A tecnologia do meu tempo era bem diferente da atual. Bem, atualmente eu moro em um sítio na cidade de Ravenna, em Minas Gerais, e mesmo a cidade sendo muito próximo a Belo Horizonte, aqui é interior brabo. Não pega nenhuma operadora de celular e muito menos tem internet. Mas sempre que eu vou na casa do meu neto, em Belo Horizonte, ele me mostra os seus vídeos, pois eu me identifico muito com algumas histórias. Digo isso pelas histórias que eu vivi e que não são mentiras. Bem, eu vi em alguns comentários nos seus vídeos pessoas julgando as histórias e dizendo ser invenção. Mas uma coisa eu digo a essas pessoas: se você não nasceu no Amazonas e não conhece a selva, o seu único direito é de ficar calado. Bem, desculpe o meu jeito rude, mas como ex-militar, eu tenho essa personalidade. A selva amazônica é um lugar onde o filho chora e o pai não vê. Porque até mesmo jornalistas que se arriscam em fazer reportagens sobre as coisas que acontecem por lá, eles desaparecem sem deixar rastros, e por isso é raro a mídia divulgar as coisas. Eu estive assistindo seus últimos relatos e me lembrei de algo parecido que ocorreu comigo em uma operação do CMA na selva amazônica, por volta dos meus 35 anos. E tudo o que contarei aqui está documentado e grande parte da história está disponível na internet. Mas apenas o testemunho de alguns militares da época, inclusive o meu, e esse fato marcante ocorreu no ano de 1977. Em novembro daquele ano, eu estava de férias, então aproveitei para curtir com a minha família. A minha esposa Elisa, a minha filha Sara, com 5 anos na época, e eu. Pegamos um voo de Manaus até Belém, no Pará, e lá ficamos na casa do meu irmão, que se chama Chimba. E naquele final de semana, iríamos até a praia do Cururu, que fica em Santarém, no Pará. Naquela época, a praia do Cururu era conhecida como a praia mais bela do Brasil. E lógico que eu fiquei muito curioso em conhecê-la. Mas para irmos de Belém até Santarém, onde ficava a praia, tínhamos que pegar a Transamazônica, que seriam quase 24 horas para chegar. E o trajeto ainda incluía balsa para atravessar o rio. Então eu desisti, pois eu conheço a Transamazônica e andar por ali naquela época era para poucos. Nessa situação, me contentei em conhecer apenas a Praia do Farol, que fica aqui mesmo em Belém. Foi tudo muito tranquilo. O meu irmão morava a 20 minutos da praia, e na maioria das vezes ele não podia ir devido ao trabalho. Então, íamos somente a minha esposa, a minha filha e eu. Chegamos na praia no sábado de manhã e voltamos ao entardecer. Foi um dia perfeito e eu, exausto, eu só queria dormir. Então eu tomei um banho, relaxei um pouco no sofá ouvindo rádio, pois as TVs nos anos 70 era um luxo na época. Bem, eu estava quase pegando no sono e me surpreendi com fortes batidas na porta. O meu irmão foi atender. Então, eu dali no sofá, eu falei na brincadeira: "Olha, se for pra mim eu não estou." E pouco tempo depois, o meu irmão volta com uma cara de assustado e ele fala: "É pra você mesmo." Eu me levantei, olhei para o homem à minha frente e não o reconheci. Mas eu sabia que ele era de alto escalão, e esse foi mais ou menos o nosso diálogo. "Eu falo com o sargento do CMA de Manaus?" "Primeiro se apresente. Quem é o senhor?" Eu perguntei. "Eu sou o oficial Holanda, da Força Aérea Brasileira." "E preciso que venha comigo para uma operação extraoficial." "Está louco, homem?
Sabe com quem está falando? Eu sei exatamente com quem estou falando. Estamos sendo atacados pelo espaço aéreo e não sabemos do que se trata. Mas precisamos de uma equipe em terra. E você é o mais qualificado. Você pode vir comigo. Ou recusar e ser preso junto com a sua família por violar o seu dever constitucional de defender a pátria. Eu percebi que lá fora estavam outros oficiais. Então, para não pôr a minha família em risco, até porque o Brasil vivia a ditadura militar, eu decidi ir com o oficial Holanda. Entramos no carro e partimos para a base militar, onde me seria explicado tudo o que estava ocorrendo. E assim que cheguei, havia uma equipe da Força Aérea e uma das comandantes da operação pediu que eu sentasse e começou a dizer: a Força Aérea Brasileira desenvolveu na Amazônia uma operação sigilosa ligada a OVNIs e pelos incríveis resultados alcançados, a denominamos de Operação Prato. Talvez essa operação seja um dos mais extraordinários feitos mundiais na área da investigação ufológica e solicitamos a sua presença na ativa. Estamos sob ataque? Perguntei. Acho que sim. Ela respondeu. Algumas pessoas passaram a afirmar que tinham sido atacadas pelas luzes e todas foram levadas para hospitais, onde constatou-se queimaduras de 2º grau. E estes ataques passaram a ser chamados pelos moradores de chupa-chupa. Já que acham que os alienígenas retiram sangue das vítimas. Mas se trata de uma criatura ou alienígena? Eu não sei te responder, disse a comandante. O capitão Holanda. Ele e mais 20 homens estavam investigando o território aéreo, onde ocorriam os avistamentos, que era sobre a cidade de Colares, no Pará. E quanto a mim, eu teria que fazer uma investigação por terra dentro da selva amazônica, mais precisamente no Vale do Javari, onde só de falar nesse local já me sobe um calafrio. Aquilo era muito surreal para que eu acreditasse. Mas o capitão Holanda, ele me mostrou vídeos confidenciais, como gigantescas naves realizando movimentos impossíveis até mesmo para aviões. E seria a nave-mãe que recolhia outras bem menores. Ali, naquele local, quem viveu na época sabe que havia uma base militar em Colares e a área estava cercada e restrita por vários quilômetros, onde somente oficiais das forças armadas e soldados eles tinham acesso, e era comum homens de preto entrarem e saírem quando bem entendiam. Eram homens estranhos, pois trajavam roupas social preta, mesmo naquele calor escaldante de Colares. Os homens eram quase albinos e também usavam o chapéu preto. Para você que está escutando e duvida dessa história, a matéria foi divulgada pela BBC anos depois e está disponível na internet. É só pesquisarem sobre a Operação Prato. Mas deixarei o link da matéria aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao relato. Eu voltei para Manaus, reuni uma equipe com os 5 melhores desbravadores do pelotão, entre eles um médico chamado Silva, 2 atiradores, um chamado Oliveira e o outro Santos, que afinal também era o nosso motorista, e um guia florestal chamado Braga, e eu como capitão da equipe. Iríamos entrar na selva e seguir até o Vale do Javari, onde só de se chegar já seria uma missão difícil. Ainda mais naquela época, com tribos canibais que nunca tiveram contato com o homem. Bem, mas era ali, a suposta localização onde uma nave alienígena havia se instalado.
Outro desafio era chegar antes dos americanos, que de forma ilegal haviam invadido o território brasileiro atrás dessa suposta nave. Pois desde o acidente com o OVNI em Roswell, em 1947, no Novo México, que os americanos passaram a criar bases para tratar de assuntos como esses, e até mesmo a famosa Área 51. O nosso guia florestal, o Sr. Braga, ele era um homem mais velho do que eu, então eu me dou ao respeito de chamá-lo de senhor, mesmo sendo seu superior. Braga, apesar de ter nascido em família indígena, ele serviu por muitos anos à CMA e realizou várias missões de risco naquelas matas. Vou resumir. Imaginem uma família em uma casa, marido, esposa, filhos, cachorro e uma faxineira. Quem sabe todos os segredos? Sim, é a faxineira. Ela tem acesso a todos os lugares da casa, limpa toda a bagunça feita pela família, e na sujeira é onde os segredos se revelam. Em outras palavras, a faxineira sabe todos os segredos da família, e o Sr. Braga era a nossa faxineira. Entramos no caminhão do exército e partimos pela Transamazônica. Pegamos uma trilha por dentro da selva, até chegar em um ponto de apoio onde faríamos a travessia do rio a barco, e o resto do percurso do caminho seguiríamos a pé mata adentro. E durante o caminho pela trilha, o Sr. Braga, ele me disse que era muito provável que nos deparássemos com algo bem pior do que um OVNI, pois ele já havia estado em outra missão há 5 anos com outro pelotão, ali mesmo no Vale do Javari. Então, dizia o Sr. Braga, eu fui chamado para uma missão extraoficial da BIS, o Batalhão de Infantaria da Selva. O chamado foi devido ao desaparecimento de uma tribo local e mais de 200 índios desapareceram sem deixarem rastros. Não haviam sinais de luta ou ataques, nada. Eles também não haviam se mudado, pois nada havia sido levado da aldeia. Eu fui chamado para a missão porque eu sou conhecedor das matas, sou índio, falo tupi, tupi-guarani, ticuna, guarani kaiowá, chavante, pano e anonami. E segundo a lenda local contada por outras tribos dos arredores, a criatura responsável pelo desaparecimento de mais de 200 índios, ela se chama Taú. Taú é o nome de um espírito maligno na mitologia guarani. E embora Taú não seja visto como o diabo, ele é visto nas crenças cristãs. E ele, às vezes, era chamado de espírito do mal. E como tal, ele pode ser a personificação do próprio mal. Taú foi como um nêmesis de Angatupiri pelo deus supremo da mitologia guarani, Tupã, e foi deixado com a humanidade na Terra. Esse é o ponto de vista indígena. Eu fui o único do grupo que consegui retornar, pois como estava desarmado, eu não representei risco para a criatura. Mas todos os arquivos confidenciais sobre tal criatura foram baseados na minha descrição e experiência que eu tive com o monstro. Taú, o malvado, ele fora o responsável pela maioria das mortes dos índios. Ele odeia e despreza todo tipo de vida humana e caça por esporte. A sua origem é desconhecida e a própria BIS queria destruí-lo, mas só conseguiram causar grandes danos físicos. O Taú é uma criatura réptil grande, extremamente inteligente, com grande força, reflexo e resistência, com habilidades de se curar, regenerar e se modificar de aparência e tamanho. Ele também fica mais forte e rápido quando come algo que sangra.
E para se ter uma ideia, ele tem uma capacidade regenerativa surpreendente. O Tau foi visto se movendo com o seu corpo 87% destruído e apodrecido. O engraçado é que seu capitão usou uma foto de um animal morto em decomposição, dizendo que talvez o Tau tivesse sobrevivido e estava se regenerando, embora ninguém saiba dizer com certeza o que aconteceu. Mas até onde eu fiquei sabendo é que o cadáver foi achado na fronteira do vale entre Brasil e Peru e foi confiscado e levado pelas Forças Armadas peruanas e nunca mais foi falado sobre onde estava o ser. Até que pouco tempo depois chegaram os russos e soltaram a criatura novamente no Vale do Javari, pois queriam rastrear e estudar a criatura. Mas a criatura sumiu, assim como todo o batalhão russo. Então, a famosa ex-KGB, ela nomeou a criatura réptil de SCP-682. Eu não queria nem um pouco estar naquele lugar, e depois de ouvir essa história do Sr. Braga, a minha vontade era de pegar o caminho de volta e me mandar da floresta. Silva, o nosso médico, de alguma forma percebeu a minha inquietação. Então, ele cantou uma música americana que me fez rir naquele momento, pois o seu inglês era péssimo. Então, eu acendi um cigarro e entramos no barco e fomos rio adentro, até o ponto de apoio dentro da floresta. Eram por volta de 2 da tarde e levaríamos no mínimo 5 dias para chegar até o local no vale onde supostamente estava a dita nave. Chegamos próximo ao local, paramos o barco e seguimos mata adentro até o ponto de apoio. Não tivemos nenhum imprevisto, além dos animais da selva, o que já era previsto. Então chegamos no ponto de apoio, usamos o rádio para comunicar com a base e passamos aquela noite ali na base. Era meio que um tipo de escotilha, pois a entrada ficava camuflada e a parte principal era subterrânea, mas a antena de comunicação ficava discretamente no ponto mais alto. De certa forma, nos sentimos seguros ali na base, mas não por muito tempo. Acredito que por volta das 23 horas, todos já estavam deitados em seus sacos de dormir e começamos a escutar um barulho como se fosse de uma turbina, o que era impossível ali no meio da selva fechada e quase que totalmente isolada. Pegamos as armas e saímos lá fora. Eu vi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Era um enorme OVNI em forma de bumerangue. Ele estava parado quase acima de nós e era no mínimo umas 20 vezes maior que um Boeing. Ele estava na altura das nuvens, eu não sei ao certo, mas de uma hora para outra, aquilo desapareceu como se simplesmente ficasse invisível. O OVNI, ele emitia uma luz ofuscante como a lua cheia, e de repente, tudo ficou escuro novamente. O silêncio na mata era fora do normal, pois nem os animais noturnos era possível ouvir mais. Eu lembro do soldado Santos dizer que iria embora assim que o sol nascesse. E por nada nesse mundo ele continuaria com a missão. Então, tudo que me lembro daquela noite foi de um zumbido, quando parece que uma bomba estoura do seu lado e danifica o seu tímpano. Isso, seguido de uma luz como de um flash de uma câmera. E a luz e o zumbido eram contínuos. Então, eu senti uma forte dor de cabeça
e ânsia de vômito até que desmaiei. Acordei dentro da escotilha. Estava muito frio, apesar da região ser normalmente quente. O Sr. Braga estava caído a poucos metros de mim. Ele estava bem, só estava dormindo, assim como eu. Saímos rapidamente lá fora e o que vimos foi uma verdadeira cena de filme de terror. O nosso médico, o Silva, os atiradores Oliveira e Santos, eles estavam pendurados em uma árvore e os seus corpos estavam esfolados, e só foi possível reconhecê-los por causa das roupas no chão, que apesar de estarem em trapos, ainda tinha a identificação de cada um escrita no uniforme, e também as armas de cada um que estava no chão e várias cápsulas de balas. Eles haviam descarregado as armas antes de serem mortos, obviamente, e eu não faço a menor ideia de como tudo aquilo aconteceu. Talvez eles tenham nos levado para dentro da escotilha. Assim que o Sr. Braga e eu desmaiamos, e em seguida eles saíram lá fora para confrontar com algo desconhecido. O que quer que tenha feito aquilo com os meus amigos, com certeza não era algo desse mundo. Não sabíamos o que fazer, o medo nos dominava e mesmo armados, nos sentíamos inúteis. Não podíamos pedir reforços pelo rádio, pois além de ser uma operação extraoficial, o resgate levaria mais tempo do que nós irmos embora dali. E também, informar que abandonaríamos a missão estava fora de cogitação. O Sr. Braga, ele sugeriu que fôssemos até uma aldeia que não ficava muito longe dali. A aldeia do povo Banauá ficava a cerca de 3 quilômetros. Então, como era por volta das 7 da manhã, partimos rapidamente. Foi uma longa caminhada pela mata, e como tínhamos que abrir trilha e fazer alguns caminhos, isso nos atrasava, mas logo que chegamos em uma trilha, nos demos conta que estávamos no caminho certo. E cerca de menos de 1 quilômetro da tribo, fomos abordados e rendidos por 5 índios dessa tribo. O Sr. Braga, ele conseguiu comunicar com eles e explicou toda a situação. Eles recolheram as nossas armas e nos levaram para a aldeia. E ali viviam cerca de 100 índios. A maioria eram jovens e mulheres. E o interessante desse povo é que as mulheres também são guerreiras, conhecidas como as Amazonas, nome que faz referência à selva. O povo Banauá já sabiam das luzes que apareciam no céu, mas insistiam em dizer que era o espírito maligno chamado Taú, aquele que foi expulso do céu por Tupã. Bem, eu não tinha tempo para bobagem, mas me sentia mais seguro ali do que sozinho na mata. Naquela época, os índios eram muito inocentes, acreditavam em tudo. Eu pedi a eles as nossas armas e disse que não usaríamos contra eles. E sem questionar, eles nos entregaram as armas. Porém, jamais faríamos nada de ruim àquele povo, até porque tínhamos o mesmo inimigo em comum. Os índios contavam que mais de 50 pessoas da sua tribo foram mortos pelo espírito mau que veio do céu e agora habitava a floresta. Mas alguns guerreiros iriam em busca de ajuda em uma outra tribo que ficava a cerca de 10 quilômetros dali. Disseram que eram inimigos no passado.
Mas depois dos primeiros ataques, eles se uniram para enfrentar o Taú. 3 índios fortes partiriam pela manhã até essa tribo e nós deveríamos os acompanhar. Então, passamos aquele dia ali. Comemos alguns peixes com um tempero exótico e tomamos um tipo de bebida feito com frutas e ervas. O gosto era muito parecido com o suco de babosa da Forever, que eu tomo atualmente. E durante a noite, comemos tapioca recheada com peixe e assada na fogueira, e também mandioca cozida. Estávamos à beira da fogueira, enquanto os índios dançavam e faziam um ritual de proteção, eu não sei dizer. Mas eu só sei que ouvimos muitos relatos sobre essa criatura que daria para escrever um livro. Mais tarde, pegamos no sono e por volta das 5 da manhã, acordamos para seguir caminhada em busca de reforços nessa outra tal tribo. Fiquei curioso de irmos apenas em 5 pessoas, já que havia outros guerreiros lá na aldeia, mas não questionei, até porque era difícil comunicar com eles. Era o Sr. Braga que traduzia tudo o que eu falava a eles e vice-versa. Foi uma longa caminhada pela mata. Pegávamos trilhas secretas e sempre que ouvíamos um barulho estranho nos escondíamos e ficávamos observando. Mas na maioria das vezes era algum animal e nas outras vezes não era nada. E quase no final da tarde chegamos na tal aldeia. Os 3 índios ficaram surpresos de não terem sido recebidos antes de chegarem ao local. Então, já chegamos invadindo a aldeia. E o que vimos foi uma cena lamentável. Eram jovens, mulheres, crianças e idosos indígenas. Eles estavam todos mortos e esfolados. Eu não sei ao certo, mas eram cerca de 50 índios. E parecia que todos foram mortos há apenas um dia. No mesmo dia que os meus companheiros. Naquele momento, eu só queria voltar para a aldeia dos Banauá, mas sabia que não chegaria lá antes do sol se pôr. Em outras palavras, se ficássemos, seríamos mortos. E nossa melhor chance era arriscar de voltar pela noite mesmo. Os predadores da selva não seriam problema, pois estávamos armados. O problema seria o predador que estava aniquilando os índios. Pegamos o caminho de volta sem perder tempo, pois os 3 índios que estavam conosco, eles temiam que a criatura atacasse a tribo deles. Se nós apressássemos, poderíamos chegar lá antes do amanhecer. Andamos por hora pela mata escura e tenebrosa, eu não sei ao certo, mas acredito que por volta das 3 da madrugada, um urro estrondoso ecoou por toda a selva, e em seguida, algo grande passou por nós muito rápido por cima das árvores. Empunhamos as nossas armas, mas não vimos nada para atirar, e quando voltamos a nossa atenção para os 3 índios, eu pude ver algo fora da minha realidade. Os 3 estavam como animais quadrúpedes. Eles rosnavam, babavam e se transformavam em feras, que eu só posso descrever aqui como lobisomens. Os seus corpos ficaram peludos e os seus membros se esticaram. Os joelhos pareciam virados para trás e as suas cabeças eram semelhantes a de lobos. Eram 3 lobisomens enormes e por um segundo eu achei que seríamos atacados. Então, apontei a arma para eles, mas eles passaram muito rápido por nós e seguiram na direção da criatura que passou sobre as árvores.
O Sr. Braga e eu nos apressamos em direção à aldeia, e eu creio que chegamos depois de 1 hora. Mas o que vimos ali foi um cenário horripilante. Vários índios mortos e outros atacavam a criatura que eles chamavam de Taú. Atacavam com fogo, flecha e lança, e a maioria estavam mortos, enquanto a mesma criatura travava uma luta mortal com aqueles 3 lobisomens. O que posso dizer é que a criatura deveria ter em torno de 2 metros. Tinha a pele asquerosa e dentes e garras enormes, e usava um colar de dentes humanos no pescoço. A criatura levava vantagem sobre os 3 lobisomens, e apesar das feras serem rápidas, o alien os pegava e os arremessavam longe. Então, em uma oportunidade única, eu dei um tiro certeiro com a minha Magnum bem no meio da cabeça da coisa. Aquilo parou por um tempo, cambaleou e caiu em seguida. Os 3 lobisomens, mesmo feridos, eles aproveitaram e desmembraram a coisa, dando um fim definitivo naquilo. O povo Banauá, eles comemoraram o fim do pesadelo e, em troca, eles nos escoltaram na manhã seguinte, em segurança, até onde estava o nosso barco, e assim pudemos voltar em segurança até a trilha onde estava o caminhão. Seguimos pela Transamazônica até a cidade mais próxima, e de lá entramos em contato com o meu superior e retornamos para Manaus e relatamos tudo. A ordem era clara: não podíamos revelar nada do ocorrido. O Sr. Braga, ele saiu em outra missão com outro grupo, mas dessa vez ele não retornou. E até onde eu fiquei sabendo pelo meu superior, é que ele foi morto junto com todo o pelotão que o acompanhava, mas o que os atacaram, esfolaram todos como de costume. O capitão da Força Aérea de Manaus, Holanda, ele me revelou muitas coisas sigilosas, que pediu que eu nunca as revelasse. Mas em 1997, eu consegui convencer o capitão Holanda a conceder uma entrevista à BBC. E naquele ano, a mídia estava interessada em casos de OVNIs, pois em 1997 foi o ano que começaram os avistamentos do chupa-cabra. Então, a minha entrevista ficou adiada para um mês depois. E no dia da entrevista de Holanda, o coronel reformado, ele contou à BBC detalhes da operação e voltou a relatar os seus muitos avistamentos e admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada e só de fotografias haviam mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens e de um caderno de 2.000 páginas de relatórios. O caso repercutia muito e a minha esposa conseguiu me convencer a cancelar a minha entrevista com a BBC, e assim eu fiz. Porém, 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda ele tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido morto por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Bem, agradeço a minha esposa, pois se não fosse ela, o próximo a ser morto com certeza seria eu. Eu acredito que Holanda jamais faria isso, pois mesmo velho, as minhas pesquisas não param. E eu sei que outras 2 pessoas que tiveram o mesmo fim que Holanda, eles foram mortos pelo mesmo motivo de querer revelar informações sigilosas.
E muitos vão se identificar com esses nomes: Chester Bennington, do Linkin Park, e Chris Cornell, do Audioslave. Bem, eu não posso falar além disso, pois estaria colocando a segurança do narrador desse vídeo em risco. Então, investiguem por conta própria. Boa noite.